No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje a gente faz um alerta sobre golpes na chamada prova de vida do INSS. A gente vai falar também sobre o posicionamento da CUT e do Ministério Público do Trabalho contra a proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso e que autoriza, que propõe autorizar o trabalho infantil. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa então o Jornal da CUT falando sobre a prova de vida para alertar a população sobre as tentativas do chamado golpe da prova de vida, cujas vítimas são aposentados e pensionistas, principais vítimas. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, reforçou recentemente em entrevista à Agência Brasil um alerta do INSS. Esse golpe da chamada prova de vida consiste em criminosos fingirem ser funcionários do Instituto que, com crachá falso, documentação falsa, eles visitam a casa dos aposentados e pensionistas, que na grande maioria são pessoas idosas, solicitando informações pessoais. Vai lá e fala assim, olha, nós viemos fazer aqui a prova de vida, preciso dos seus dados, das suas informações pessoais. Eles pedem essas informações, documentos e até mesmo foto dos aposentados para realizar a chamada prova de vida. Muita gente na inocência acaba caindo nisso. Aí, uma vez em posse dos dados, os estelionatários cometem crimes e fraudes, como operações financeiras. A gente está falando aqui de empréstimo pessoal, empréstimo consignado, que é aquele que cai direto na conta, entre outras operações que trazem muito prejuízo. O Stefanuto diz o seguinte, o presidente do INSS, o INSS não realiza pesquisa externa para a prova de vida. Já enviou ofício à Polícia Federal solicitando investigações para o caso e as vítimas, ao se depararem com as tentativas, devem imediatamente comunicar o fato às autoridades. Ele reforça que isso de prova presencial, prova de vida presencial não existe, então apareceu, liga para a polícia, porque ele reforça, temos que nos proteger, não dê senha nem dados. A prova de vida, vale a gente dizer, ela é obrigatória, é a comprovação de que o beneficiário ainda está vivo e pode ser feita de diversas formas. Primeiro, a gente tem que dizer que, apesar de obrigatória, desde janeiro desse ano é responsabilidade do próprio INSS comprovar que o beneficiário está vivo. E o INSS faz isso através do cruzamento de dados, de órgãos oficiais, enfim, da movimentação financeira principalmente por biometria, comprovando que a pessoa está viva. Enfim, o INSS tem o seu sistema para fazer isso e é seguro. Uma outra informação importante é que houve uma portaria que foi publicada em março desse ano, que diz que até 31 de dezembro de 2024, a falta de comprovação da prova de vida, ou seja, se não fizer prova de vida, o beneficiário não vai ter o bloqueio ou suspensão do benefício. Mas é comum muitos beneficiários, principalmente idosos e idosas, até por questões culturais, acabarem preferindo fazer a prova de vida presencial. Mas não tem problema, pode ser, não tem problema não. Para isso, basta ir à agência bancária onde o aposentado ou aposentada recebe o benefício, ali no balcão com a própria pessoa que trabalha no banco faz a prova de vida, ou então no caixa eletrônico, também dá para fazer. E ainda dá para fazer pelo aplicativo gov.br. Tem que baixar no celular, seguir todos os passos bonitinho, tem que ter ali a biometria, tem que ter reconhecimento facial e é seguro, dá para fazer também. Então o INSS emitiu um comunicado recentemente que reforça, dizendo, caso receba uma visita desse tipo, não atenda aos falsários, nem forneça quaisquer informações ou documentos. Denuncie pelo site gov.br/falabr ou pelo telefone 135. Polícia também pode ser acionada. O INSS, diz o comunicado, também não está convocando os beneficiários para realizar o procedimento de prova de vida ou de recadastramento. Essa informação falsa tem sido disseminada em sites e portais. Outra informação importante, acabou vendo lá em qualquer propaganda de rede social, de site, que aparece ali nas laterais, enfim, que precisa fazer prova de vida, isso não é verdade. Quem faz prova de vida somente é o órgão oficial, o INSS, ou pelo banco, se você preferir pessoalmente, preferir fazer isso presencialmente. Informações dadas, agora a gente fala então sobre o posicionamento da CUT e do Ministério Público do Trabalho em relação a uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso e que prevê a exploração para obtenção de mão de obra barata infantil. Em ação.
Vamos lá, está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJC, na verdade, do Congresso Nacional, essa PEC número 18, que é de 2011 e que prevê a liberação do trabalho infantil. Esse projeto faz uma alteração pequena, mas muito grave, no artigo 7º da Constituição, que hoje diz que os jovens podem trabalhar a partir dos 16 anos, e sendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, só a partir dos 18 anos. Diz também, entre os 14 e os 16 anos, só pode ser realizado o trabalho na condição de jovem aprendiz, ou seja, para sua formação laboral. A PEC, cujo relator é o deputado Gilson Marques, que é do Novo, de Santa Catarina, da bancada conservadora e de oposição ao governo, muda justamente essa última parte, a de que o jovem entre 14 e 16 anos poderia também não só ser jovem aprendiz, como também trabalhar em meio período. A CUT ouviu a secretária de Juventude da Central Única dos Trabalhadores, a Cristiana Paiva Gomes, que entende que essa mudança é muito perigosa, porque é uma faixa etária que está entrando no ensino médio e técnico e começando a sua formação. Ela diz: existe uma pressão muito grande, principalmente nas famílias mais pobres, para largar os estudos cedo e começar a trabalhar o quanto antes para ajudar nas contas da casa. Mas largar a educação vai trazer muito prejuízo para o futuro desses jovens, seja para o acesso a melhores condições de trabalho, seja para a sua própria percepção enquanto trabalhador e acesso a ferramentas para a sua organização e luta por melhores condições de vida e por seus direitos. Na visão da Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, a Cordinfância do Ministério Público do Trabalho, o MPT, a coordenadora se chama Luísa Carvalho Rodrigues, ela diz que o texto da PEC é inconstitucional por ser incompatível com o princípio da proteção integral e da propriedade absoluta que envolvem direitos da criança e do adolescente e também todos os acordos internacionais assumidos formalmente pelo Brasil, país que ratificou convenções internacionais para erradicar o trabalho infantil. E não apenas o que fixa uma idade mínima, mas o de aumentar essa idade mínima progressivamente, não o contrário. O MPT publicou uma nota técnica, inclusive, contrária à proposta de emenda à Constituição. Sobre os tratados internacionais, a gente pode dizer que pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a elevação progressiva da idade para o trabalho seria até o fim da escolaridade obrigatória, que no Brasil vai até os 17 anos de idade pela Constituição. A procuradora diz: a atual idade mínima é um direito humano da criança e do adolescente e não pode ter nenhuma tentativa de redução, é um direito resguardado por ser uma cláusula pétrea, e há uma vedação nesse sentido. O Brasil, inclusive, faz parte da Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável e um dos objetivos dessa Agenda 2030 é justamente a erradicação do trabalho infantil. Bom, existe aí a intenção, claro, né, do setor patronal, enfim, dos empresários, do capital, de incentivar o quê? A mão de obra barata. Tá? A Cristiana Paiva, secretária de Juventude da CUT, entende que é preciso que a sociedade perceba que os efeitos dessa PEC, seja para a juventude, seja para os trabalhadores em geral, é esse. Pois nada mais é do que uma tentativa de tirar os jovens da sala de aula para quê? Para se tornarem mão de obra barata. Ela diz: a ideia do projeto é o de aumentar o desemprego, tentar forçar um desespero na busca por renda na classe trabalhadora e de maior lucro para os empresários, e é isso que não podemos permitir. Ou seja, né, muitas famílias, por causa da condição socioeconômica, acabam colocando as crianças até para tentar ajudar um pouco no orçamento de casa, enfim, e isso acaba permitindo mais lugar. Essa PEC, né, acaba facilitando isso. Os empresários vão fazer o quê? Vão buscar justamente esse jovem, ao invés de colocar trabalhadores experientes e tudo, né, e ganhando, obviamente, salários mais dignos, para trabalhar, vão colocar essas crianças que ganham menos na condição de jovem aprendiz. E lugar de criança é na escola. Esse é o posicionamento da CUT e do Ministério Público do Trabalho. Só para encerrar, a PEC, diz a Cristiana Paiva Gomes, é um ataque coordenado da extrema-direita em cima da juventude que vem junto com o PL do estuprador, que afeta com mais força as meninas mais novas que sofreram violência sexual. Ela diz o seguinte: esses dois projetos, juntos, buscam reverter a sociedade em termos de como enxergamos as crianças e adolescentes ao que víamos no começo do capitalismo. Meninos pobres trabalhando e meninas pobres tendo que se tornar mães. Inaceitável. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.